Olá, multiversos, de novo eu por aqui, trazendo agora uma metáforazinha, uma mensagem da espiritualidade. Espero que eu consiga transmitir do jeito que eles estavam falando aqui pra mim, né? Então, assim, às vezes a gente vai vir devagar aqui quando os mentores trazem, que esse canal é apenas para transmissões, né? Daquilo que tem que chegar até alguém. Então, vamos lá, deixa eu só acender a luz que eu acho que tá escuro. Acho que melhorou um pouquinho, né? Então vamos lá para o que eu estava aqui conversando com a espiritualidade e começou a vir os insights deles, né? Bom, vamos lembrar da história da Cinderela. Quem nunca assistiu Cinderela, né? Esquece os lados metafóricos do feminismo, de qualquer coisa do gênero, tá? A gente vai trazer esse lance mais voltado para espiritualidade para que fique muito claro. E cada um vai encaixar dentro daquilo que achar que cabe, né? Quando o entendimento é para aquele que precisa entender, sabe assim? Então vamos lá. A Cinderela, né, era uma pessoa que foi muito humilhada, né, na vida, depois que o pai dela veio a falecer. O que aconteceu? A madrasta dominou tudo ali, né, e pôs ela como a escrava dela, né, sendo que, na verdade, Cinderela era dona de tudo. Afinal de contas, a casa era dela, o pai era dela, a herança era dela, mas aquela madrasta fez o quê? Não, eu vou tomar conta por inveja. Fez a menina, né, que era mais bonita que as irmãs e tinha um talento dela lá, era cuidadosa, ela era amorosa, ela era tudo de bom. Fez com que ela fosse empregada delas, né, e ela era super maltratada, né, na casa pelas irmãs, né, as irmãs que não eram irmãs dela, né, se tornaram pela consideração e pela madrasta. E a madrasta sempre, né, excluindo ela de tudo, não deixava ela participar, não mostrava ela para ninguém, né, aquela história, né, vamos esconder aquilo que é melhor do que eu. Então ali já a madrasta já mostrava que a Cinderela já incomodava, né, porque ela sabia da força da Cinderela, sabia do potencial dela, só que a Cinderela não enxergava isso, né, a Cinderela ela não sabia o quão ela tinha ali, né, de potencial, um ponto importante. Visto que apareceu a festa lá, né, do castelo, que o príncipe estava procurando uma princesa para ele, uma noiva, a Cinderela ficou presa aí, né? Tipo assim, não, você não vai. Você não vai. E ela ficou muito triste, né? Eu tô resumindo da ópera, eu já assisti tantas histórias de Cinderela que pode ser que eu misture todas. E ela ficou ali muito triste. E aí o que surge? A fada madrinha. Vamos lá, conotação do universo. Os seus guias, os seus mentores, o universo surge ali para auxiliar a Cinderela. E nesse caso, de forma física, a fada madrinha vem e fala para Cinderela: eu vou te ajudar. Vamos lá, você vai ao castelo, mas tem uma regra. Você meia-noite tem que voltar para casa, porque tem um tempo para você, para coisa acontecer. Ou seja, o universo trabalha assim com a gente, né? Ele vai lá, ele fala: ó, vamos até aqui. Depois você se retira para que a gente possa trabalhar na sua vida, ok? Cinderela foi pro baile. Foi pro baile, o príncipe se encantou por ela, né? Ela foi vista no meio da multidão e ela chegou numa simplicidade, porque de forma alguma ela mudou o comportamento dela. Continuou sendo a mulher simples que ela era, né? Muito bem vestida, muito bonita, tão bonita quanto outras mulheres que estavam lá. Mas o que chamou a atenção do príncipe? Vamos lá, conotação espiritual, a energia. Porque antes da Cinderela chegar, quem chegou? A energia. E quem chegou junto com ela? A espiritualidade. Porque a Cinderela era uma mulher ali, né? Se a gente olhar pelas entrelinhas, era uma mulher de muita fé. Ela aguentava as coisas ali, não reconhecia seu poder, mas ela confiava em algo maior. Quando ela falava com a mãe dela ali, né? Se eu não me engano, é a Cinderela. Se eu estiver confundindo as histórias, vocês me perdoem. Mas eu lembro que ela falava com alguém. E eu acho que era com a mãe, né? Dela. E ela sempre estava em sofrimento, falava com os bichinhos, né? Não é isso? Ai, gente, eu não sei. Eu sei que ela estava sempre divagando ali nos pensamentos. Ela estava divagando quando a fada madrinha apareceu. Então, a gente pode entender que ela estava conversando com alguém, com os mentores. É tudo muito nas entrelinhas, né? Tudo tem uma conotação que dá para se usar. Então ela estava conversando, pedindo ali, falando, nem pedindo, na verdade ela não pediu, ela só disse que queria estar lá, mas não tinha condições, blá, 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 e a oportunidade se fez. E por que a oportunidade se fez? Porque era para ela. É aquela história, o que é seu vai bater na tua porta. O que é seu tem dia, a hora certa para chegar. E aí ela foi pro baile, ela se destacou. Meia-noite, obedientemente, ela ouviu a espiritualidade e falou: vou embora. Ela foi
E o que aconteceu? Ela perdeu o sapato. Ah, mas é porque ela foi... Nossa, o sapato estava largo. Não, ela tinha que deixar aquele sapato, que era a memória, que era a lembrança daquele encontro, né? E a gente pode colocar na conotação amorosa, mas a gente pode colocar também em várias situações, tá? Mas eu vou falar de amor. E foi aquele encontro que ela precisava ter. Era o momento que precisava acontecer. Aconteceu? Foi lindo. Ficou o sapato. O príncipe pegou aquele sapato e falou: e agora? Eu preciso encontrar essa mulher. Porque ela é minha alma gêmea, ela é a pessoa. E o tempo foi passando, né? Na história foi muito rápido, mas teoricamente foi passando um tempo ali, onde o príncipe precisou procurar por essa mulher. Ninguém sabia quem ela era. Ninguém reconheceu ela no baile. Nem as próprias irmãs. Depois se associaram, óbvio. E quando o sapato encaixou no pé dela com muita dificuldade, ou seja, são as dificuldades que acontecem para até as nossas bênçãos chegar. Por que acontecem essas dificuldades? Teste de fé. As sombras não querem que a gente realize coisas que façam a nossa alma evoluir. Por isso que eu falo, encaixa em qualquer realidade. E aí a gente tem que continuar crendo, firmes, fortes, confiantes de que as coisas vão acontecer no tempo. Às vezes atrasa, por quê? Porque as energias mais baixas, mais densas, querem nos atrapalhar, nos impedir, né, de receber aquilo que vai trazer uma evolução, um avanço na nossa vida, seja lá o que for, ou aquilo que está escrito para chegar pra gente, porque é lógico que a parte mais baixa aí, né, elas não querem que a gente evolua ou atinja os nossos objetivos, né, a gente não pode passar de ano para eles. Quanto menos a gente evolui, melhor. Então é mais nessa conotação. Então quando ele reconhece ela e eles se juntam, se casam e são felizes para sempre, o que isso quer dizer? Que a perseverança dela, a fé, a confiança, né, e sair da zona de conforto, porque ela teve que sair da zona de conforto para conseguir vestir o sapato. Ela teve ajuda do universo lá, né, que os bichinhos abriram a porta, deram um jeitinho lá para ajudar ela a sair daquele quarto. Mas, e o que isso quer dizer? Que ali, quando a gente confia, quando a gente acredita, né, e sai da nossa zona de conforto, as coisas se movimentam, entende? Então, ela saiu de uma zona de conforto, ela foi, na verdade, ela foi empurrada, né, a sair. Às vezes o universo nos empurra para sair da nossa zona de conforto. A gente fala, ai, mas por que essa coisa surgiu de novo? Porque você tem que enfrentar. Você tem que olhar. E às vezes a gente não quer olhar para algumas dores nossas. E esse é o problema. Quando a gente não olha para essas dores, para aquilo que o universo está nos cutucando, a gente não sai do lugar. E aí as coisas não conseguem chegar até a gente. E aí quando o universo vem e fala, vamos, e você fala, vamos lá encarar essa situação, poxa, as portas se abrem. E você sai para ir de encontro à sua bênção. E o que isso quer dizer de tanto blá 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 que eu estou trazendo aqui? É que assim, gente, a gente está numa fase do universo, numa época, em que as nossas sombras estão sendo emergidas. Isso é mal? De forma nenhuma. Isso, primeiro ponto, é pra gente aprender a se amar. Segunda coisa é você entender que não se deixar levar pelos desejos momentâneos, mas para aquilo que te constrói. E o que te constrói? A sua força, a sua fé. E a persistência. Porque às vezes a gente quer o que é fácil, o que é rápido. A gente quer cortar caminhos, mas não podemos. E a gente também quer ser teimosos. Se Cinderela não tivesse obedecido, nada disso teria acontecido. Não estou dizendo que é a submissão, mas eu estou dizendo que se Cinderela não tivesse ouvido a espiritualidade que cuida dela, ela teria mudado o destino dela totalmente. Porque ele não podia enxergar naquele momento do despertar dele, se ele enxergasse a Cinderela humilde, sem força, fraca, porque ela estava fraca naquele momento, aquela conexão importante não teria acontecido. Então, às vezes a gente reclama que algumas coisas, poxa, mas estava na minha mão, escapou. É porque não estava no momento. Só estava no momento de despertar aquela situação. Então, algumas coisas elas vêm, a gente desperta elas e a gente recua. Mas não é porque a gente quer, né? É porque o universo fala, calma. Agora que a gente lançou a semente,
precisa fertilizar o solo para que ela comece a brotar. E é isso que eles estão falando aqui. O solo foi preparado, a semente foi lançada. Agora é tempo de esperar florescer. Eles estão falando aqui que para algumas pessoas, a partir do dia 22 de setembro, na verdade dia 21, a primavera é dia 22. Mas olha só, veio 21 na minha cabeça, mas entenda, a partir da primavera, as sementes que foram lançadas, que você já esqueceu, elas vão começar a emergir. Elas vão nascer. E aí é o tempo da sua colheita. Presta atenção. O tempo da sua colheita está chegando. Essa mensagem vai chegar para quem tem que ser. Entenda a história e entenda o tempo. A partir de setembro 21, estamos hoje no dia 12 de setembro de 2025. A partir do dia 21 de setembro de 2025, uma semente começa a brotar. É só escrever isso. Acabei de olhar 111. Entenda, a sua semente vai brotar. E o 1111 acabou de aparecer aqui. A partir do dia 21 de setembro, algo volta para sua vida, mas é algo bom. Nossa, eu tô me arrepiando. Mas é algo bom, algo que você tá esperando. É seu. Você confiou. Você teve paciência e eu tô com vontade de chorar. E o universo vai trazer essa bênção para sua vida. Recebe, tá bom? Ótimo dia para vocês.